Olá, eu sou o Marcos Martins. Eu sou a Luísa. E eu sou o Vinícius Choso. E você está escutando o Depois das 19. E nas notícias dessa semana, nós lamentamos a morte do Algenário, líder comunitário do Loberal, uma das regiões administrativas do DF. A polícia está investigando a morte dele como se fosse um crime comum, entre muitas aspas, né, o que seria um crime comum com envolvimento com drogas. Mas quem convivia com ele, quem estava ali na comunidade trabalhando com ele, sabe muito bem que não, que ele era uma pessoa proeminente e a morte dele tem a ver com fins políticos, de pessoas que querem impor suas ideias e controlar à força aquela comunidade, e matando as lideranças, essa comunidade fica mais fragilizada. É necessário nós ficarmos atentos e percebemos que essas mortes não acontecem esporadicamente e tem tudo a ver com todo o desenrolar político que está havendo na nossa sociedade. Nós mandamos nossas condolências para a família dele e, bom, agora sigamos com o programa. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez e hoje viemos trazer uma continuação daquele programa que nós já havíamos gravado com a Kemi, mas tocando em outros pontos. Hoje a gente vai falar sobre estereótipos e experiências de asiáticos brasileiros. E trouxemos esses dois convidados para conversar um pouco com a gente aqui. E vamos deixar eles se apresentarem, né? Luísa, quem é a Luísa? Nossa, uma pergunta. Filosofal, né? Sou eu, de frente com Gabi, hein? Meu nome é Luísa Midori, tô aí na vida, fazendo várias coisas que ainda não sei. Na vida adulta, esse início de vida adulta é foda, né? Ai, é foda. Você nunca sabe nada de nada e você sempre acha que você tá indo pro lugar errado. Bom, então eu tô nesse dilema aí da vida adulta, início de vida adulta. Ainda vou pra UNB, faço publicidade hoje, mas eu já formei em comunicação organizacional. E conheci o Martim na faculdade, acabei de conhecer o Vinícius, e é isso aí. A vida é assim. E Vinícius Choso? Vinícius Choso por Vinícius Choso. Quem é? Nossa, essa pergunta filosófica assim entrou no fundo da minha alma. Então eu sou o Choso, as pessoas me conhecem assim, eu tenho 26 anos, me formei na UNB no ano passado em publicidade, foram aí 7 anos de carreira. Eu hoje sou designer gráfico para a Câmara dos Deputados e faço alguns outros trabalhos também dentro dessa área de publicidade e design gráfico. Então, justamente como eu já falei, o tema desse programa, por isso que a gente sempre pensa, a gente não gosta dessa ideia de tutela, então nada melhor do que as pessoas que vivenciam, experienciam o tema e têm mais noção estrutural falarem por elas mesmas, né? Tem uma frase que é nada sobre nós sem nós. Então, que eu trouxe até a Luísa, que vai servir de Tolkien aqui. Oi, meninas! Eu juro que eu vou falar alguma coisa. Eu juro que eu sei falar. Vamos fazer um programa sobre asiáticos brasileiros. Eu vou trazer minha amiga aqui. Eu sou a parte das cotas asiáticas de muitos amigos meus. Eu sei como é que é. Não, eu trouxe a Luísa por um motivo que a gente vai tocar em certos pontos que a gente já conversou em alguns outros momentos, assim. Uma coisa que eu queria começar refletindo, vou aproveitar para fazer vários paralelos com a questão de ser negro aqui no Brasil. Essa questão do se entender como asiático. Como é que vocês entendem como é esse passo? Tem a questão que já foi abordada num programa sobre a questão da minoria modelo, como muitas vezes um apagamento da sua identidade étnica acaba servindo para um outro propósito. Como é que vocês entendem essa questão de se entender asiático estando no Brasil? Se entender como asiático no Brasil é uma questão que tem vários
pontos onde você está navegando entre os dois continentes, né? Você, na verdade, não se caracteriza 100% como brasileiro e nem 100% como asiático. E nem mesmo as pessoas que estão aqui, elas não te veem como brasileiro. Ou as pessoas que estão lá no outro continente não te veem como asiático. Então, ser um asiático brasileiro, que esse tipo de denominação eu acho que melhor abrange o que a gente é aqui, como descendentes, ou imigrantes, ou filhos da diáspora, né? Eu acho que define bem essa questão de como a gente navega entre esses dois mundos. Então, a gente constrói essa ideia de que a gente está dentro de uma comunidade asiática no Brasil, com características diferentes de uma comunidade asiática, de uma pessoa asiática numa comunidade asiática na Ásia, né? Então, é um tipo diferente, assim, de brasilidade, se a gente for pensar. Porque a gente não deixa de ser brasileiro só por sermos imigrantes, descendentes, Sim. ou mesmo asiáticos, né? A gente acaba flutuando bastante aí entre esses dois universos. Eu lembro que uma das conversas que a gente teve, Lu, dessa questão da identificação, era justamente o que você falou. Mas eu não sinto que eu sou asiática. Eu acho que pra mim é mais complicado ainda porque eu sou mestiça, né? Eu sei que as pessoas não estão me vendo aí, mas, gente... Meu cabelo não é liso, eu não tenho aquele padrão, assim, bem menina asiática brasileira, que eu não sei se o Josos, ele vai pro nipo e tal, mas tem um padrão específico de menina asiática brasileira, muito específico. E eu não me encaixo nesse padrão, nem físico, nem de personalidade mesmo. Até eu acho que do jeito que eu falo, é bem diferente, acho que vocês vão notar, assim, do jeito que o Choso fala e do jeito que eu falo. São coisas que são pessoas que estão lá dentro, às vezes, que percebem. Mas pra mim é bem mais complicado, porque o meu pai não é japonês. E apesar de eu ter ficado muito mais na cultura asiática, eu não me identifico nem com nenhum dos dois, assim, nem com o brasileiro que está dentro dos parâmetros de normalidade pelos outros, nem muito menos pelo japonês, porque eu sou muito diferente. Então é difícil, assim, quando você me perguntar, mas onde é que você... Qual foi seu ponto de partida pra você se identificar como XYZ, sabe? Eu não me identifico como, sei lá, asiática e brasileira mesmo, porque eu acho que o meu tratamento, tanto de pessoa pra pessoa, quanto dentro dos outros grupos, é bem diferente também, porque eu sou mestiça. Sim. Então é complicado, mas eu também não me identifico como brasileira estereótipo, né? Eu só me identifico como meio normal, gente, mestiça. Assim, quando você fala de... Se você for pra escolher um lado, se é que você tem um lado pra escolher, sabe? Sim, tem muito essa... Existe mesmo essa dualidade quando a gente pensa na nossa de comunidade. mas na sua casa, vocês comem comida normal? Tipo, gente... Sei, tem muito isso. Comida normal, de querer invalidar, afirmar que você é asiático ou então que eu não sou asiática. Você não é asiático. É muito foda. E aí eu sempre me esquivei, a minha vida inteira me esquivei das duas culturas. Eu sempre fiquei lá assim, me sentindo bem, eu não sou nada, gente. Eu só tô aí vivendo, vida que segue. Então é bem complicado, assim. E é muito louco, até de... Sei lá, quando eu nasci, eu tenho um irmão, meu irmão é 8 anos mais novo que eu, né? Na minha certidão de nascimento, na minha cor tá amarela. Mas a do meu irmão, 8 anos depois, que somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não é amarelo, é branco. Nossa. Então ela tem esse negócio de você ou você não é, sabe? Eu nunca me defini mesmo, assim, só fiz as coisas que eu tinha vontade de fazer e as coisas que eu não tinha vontade de fazer também larguei de mão, sabe? Então, tipo, de me identificar, no caso, né? Tem o bom de eu poder tirar meu corpo fora de muita coisa e eu poder também me colocar como pegar isso pra mim, sabe? Então, tipo... São pontos de vista muito diferentes o meu e do Choso. Sim. Porque, tipo, é muito louco, porque eu convivo com pessoas que são... Os dois pais são orientais, sabe? São do mesma
do mesmo lugar. E eles são da minha família, mas é diferente sabe? É muito louco isso. É muito, muito maluco. Muito maluco mesmo. Porque até de meus primos dentro de casa eu não ser considerada. Porque foi muito difícil também a inclusão de uma pessoa de outra cultura dentro. É uma cultura muito fechada. Sim. Principalmente a geração dos nossos pais e dos nossos avós. Sim, é muito fechado. Então quando tem um elemento muito diferente, é complicado, sabe? E eu acho que você acaba passando por coisas que dentro da sua casa também é muito difícil de você lidar, sabe? A minha mãe não sabia lidar com o meu cabelo, então eu sempre tava descabelado. Cara, a questão do cabelo, que foda, que entre nós negros a questão do cabelo também é muito marcante. E ainda que não seja exatamente igual, a gente faz uns paralelos, né? Não, e tanto do asiático quanto do negro, o cabelo é bem, assim, gritante, marcado. Você é japonês porque seu cabelo é super liso, sabe? Ou o seu cabelo é super encaracolado e você é XYZ. E eu só tô lá. Minha mãe não sabia lidar. E os meus primos também nunca tinham visto, sabe? E as pessoas ficam, what? Como assim? Eu tava sempre com meu cabelo bem bonito mesmo quando eu era criança, mas não é de... Acho que não é nem maldade, é falta de informação e também não vontade de procurar. Gente, eu tenho 23 anos, né? 23 anos atrás, cabelo cacheado, ondulado, a minha mãe não tinha onde procurar informação. Sim, sabe? sim. Tipo, pra quem que ela ia perguntar? Porque o cabelo do meu pai é crespo, mas ele sabia lidar com o cabelo crespo. Agora um cabelo que é meio liso... É engraçado você falar isso do cabelo, porque eu tenho um irmão gêmeo, né? Meu cabelo é muito liso. Só que o meu irmão é igualzinho o seu. Sério? Bem ondulado. Mas tem muito japonês que tem o cabelo mais armado, né? Sim. Então, tipo, é complicado, assim, também. E o padrão de beleza, tipo, a minha avó sempre achou o cabelo maravilhoso. Porque ela sempre teve que fazer permanente a vida inteira. E ela ficava, ai, mas seu cabelo é lindo, seu cabelo é lindo. E ela não tem, assim, porque ela sempre teve que fazer permanente a vida inteira. O padrão de beleza na Ásia era bem diferente. Até nos anos 80 aqui no Brasil, né? Eu tinha muitas primas que fizeram uma vez na vida permanente. Ficava com aquela franjinha bem aqui assim. E minha avó também, sempre fez permanente. Minha mãe fazia permanente na minha avó. Até ela não ter mais condições, assim. Sim, então. A minha avó faz religiosamente, pelo menos 2 vezes no ano, a minha avó faz permanente. E quanto mais alto, melhor. Sempre, sabe? Então, tipo, é muito louco, assim, quando você entra nessas ramificações de preconceito. Racialidade, né? Como a racialização asiática, como acontece na diáspora. De situações que você passa, sabe? É bem louco, assim. E que às vezes é muito passado despercebido pros outros. Sim. Que, tipo, realmente, foda-se, sabe? Tipo, não tem nada a ver. Eu nunca vi. E só quando você para pra pensar, caracas, é mesmo. Sabe? E é só um cabelo, mas o cabelo não é só um cabelo, tem todo um significado político, estrutural por trás de um cabelo. E de autoestima, sabe? De autoestima. Tipo... No começo eu falei das questões das experiências individuais, mas na verdade essas experiências refletem muito da estrutura social, da nossa cultura, de sociedade. E eu fico imaginando, porque eu também sou mestiço. Eu sou a união de branco com preta. Então, eu não sou um negro retinto. Então, eu sou um moreno, né? As pessoas olham muito a situação, acho que hoje em dia muito menos. E, será que ele é o preto? Não, ele é um moreno, com certeza. Eu não vou colocar ele como negro, porque não tenho certeza. E como o cabelo é muito marcador nisso. Porque quando eu tô com o cabelo maior, meu cabelo é mais cacheado, as pessoas não têm dúvida de que eu sou negro. Se eu tô com aquele cabelo Joãozinho, né? Aquele na máquina zero, aí tem essa dúvida. Não, ele é um moreno. Quase tá lá, mas não tá lá, né? Não sei como é que é isso aí. É difícil, assim. E até porque eu sou branca mesmo, né? Minha pele, ela tem fundo amarelado, mas eu sou bem branca. Porque meu pai, ele... É difícil até pro meu pai, porque meu pai, ele não é negro,
ele é moreno também, mas o pai dele era negro assim, de retinto. Mas os filhos do meu pai, acho que nenhum deles é todo mundo meio pardo, meio moreno, meio, sabe? E eu e meu irmão, a gente é tipo, pá, muito diferente. Então, até de questão... E meu olho é muito grande, né? O olho do meu pai é muito grande, e o meu olho, consequentemente, ficou grande. Ele é puxado, mas ele não é puxado. Não é um mestiço também, que as pessoas identificam rápido que você é mestiço. Ah, nossa, mas você é mestiço. Mestiça. Então, tipo, é muito... eu entendo o que você fala, sabe? Quando você fica... Ai, quando a galera me vê, assim, na rua, eles ficam na dúvida. Você não sabe de onde você é. O olho é nosso marcador racial, né? O olho é muito nosso marcador racial. Então, tipo, quando confundem o indígena com o asiático, é por causa do olho da pessoa. Então, tipo... Às vezes taxam o indígena como asiático, mas é por causa do olho, não é necessariamente por causa das origens das pessoas, né? Sim. Essa discussão já me faz lembrar de algumas coisas, de como também esse marcador do que você é, do que você seria, né? Entre aspas, eu estou fazendo aspas aqui, mas vocês não estão vendo. Como se dá a partir do outro, da visão do outro. Sim. Porque... aquele papo. Nunca fiquei com asiática. Gente, isso é muito esquisito. É sério, isso é muito esquisito. Se você tá na dúvida, quando surge essa questão, aí pronto. Eu acho que eu não sou o branco, né? Que é esse modelo de desejo imposto pela nossa sociedade. Mas é muito louco, porque, tipo... Como eu me mesclo muito mais fácil do que o Choso, por exemplo... as pessoas têm um negócio muito bizarro de tipo, quanto mais exótico, melhor. Isso é muito esquisito. Então a gente como se fosse uma figurinha pra completar o álbum. É muito fetichizante isso. É esquisito pra mim. Eu fico desconfortável, sabe? Tipo, gente, você não chega em ninguém desse jeito. Ninguém. Agora eu tô querendo beijar sua boca. Agora que você me falou isso, vou beijar sua boca. Daí, what the fuck? Quantas pessoas já não chegaram pra gente e perguntaram: nossa, nunca fiquei com um asiático. Aí, isso é pra ser uma cantada? Porque não funcionou. Não tô entendendo bem. Qual deveria ser minha reação, né, com isso, com essa frase? Isso é pra ser um elogio. Eu devia me sentir, nossa, realmente. Estou lisonjeada. Faço parte aqui do seu cardápio aqui, sabe? Tipo, o quê? Não tô aqui pra te agradar, não. Sai daqui, meu. Eu sou... Sabe? Tipo, velho, é muito maluco isso. Dessa fetichização, né? Fetichização. Palavra difícil. Objetificação. Pronto, objetificação. A gente já tá mais acostumado. Objetificação. Do outro. Acho que qualquer um. E é muito louco também. Qualquer identidade não branca. Ou até mesmo... Assim, até mesmo as identidades brancas às vezes são objetificadas, né? Porque a gente fala da branquitude. Victoria's Secret. A superioridade racial dos brancos, de como eles são impostos como padrão de beleza, o padrão de beleza nosso. Isso é também problemático, no sentido de como isso prejudica as vivências não brancas, né? Sim, exatamente. Conversando sobre isso, do sentido, se identificar como asiático, dessa visão do outro sobre te colocar no asiático, e a gente tem notado um crescimento maior da militância asiática, acho que não só no Brasil, mas na diáspora como um todo. E aqui eu queria colocar num ponto que seja até delicado, vocês acham que o fato da pessoa não estar na militância faz ela menos asiática? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem vivências e vivências dentro da comunidade asiática que são outras questões que identificam ela como asiática. Mas aí, quando a gente fala de tomada de consciência racial, tomada de consciência étnica, aí sim a gente pode pensar que as pessoas que estão dentro da militância têm mais conhecimento, sabem abordar de maneira mais profunda
a própria vivência e projetar isso numa maneira de combater essa colonização branca, né? Então, eu acho que as duas vivências aí existem, a gente não deixa de ser asiático por não estar na militância asiática ou em qualquer outra forma de militância, mas aí a gente tem a militância, os asiáticos que estão na militância, esses sim, estão se construindo enquanto identidades racializadas, né? Então, é uma diferença aí um pouco gritante, para dizer a verdade, né? Sim, tem toda uma discussão, fazendo aqui paralelo novamente com a relação negra, a gente tem toda uma discussão sobre, são pontos e questões diferentes agora, que se utilizar de uma militância para autopromoção. Acho que não é o caso dos asiáticos nesse momento, né? Mas envolve toda uma discussão, né? Até que ponto essa pessoa está trazendo uma discussão estrutural, que quando a gente fala de estrutura aí, a gente está falando do coletivo, ou se é uma questão meramente individual, que ela vai receber benesses daquela militância, assinar um contrato com uma empresa X e foda-se todo o resto. Então é aqueles momentos que temos os paralelos que a gente faz em relação às estruturas, à sociedade, mas aí acabam encontrando suas diferenças, né? O ponto que está a militância asiática, o ponto que está a militância negra aqui no Brasil. E uma coisa que eu até quero pensar sobre a relação da militância, eu queria que você, Choso, falasse um pouco de como foi o seu trabalho de TCC, que você abordou justamente os estereótipos e as falas que se dão a asiáticos aqui no Brasil. Tá, falar um pouco do meu TCC, eu vou contextualizar um pouco de como surgiu essa ideia de fazer esse projeto gráfico que denunciava as expressões do preconceito racial contra asiáticos na fala do cotidiano brasileiro, né? Falar um pouco disso é falar um pouco de como eu entrei dentro da militância asiática, como que foi esse processo para mim, porque foi um processo muito novo. Eu acho que desde no final de 2016, começo de 2017, quando eu estava para escrever esse projeto de conclusão de curso. Eu lembro muito bem que o ponto que me fez pensar foi o meu lampejo, assim, a minha tomada de consciência racial, foi quando teve aquela novela O Sol Nascente, que colocaram Pai, não era? os brancos para representar uma família tradicional japonesa. E eles falaram que a desculpa é de que não, são mestiços. Exatamente. E deram uma volta gigantesca para deixarem a Giovanna Antonelli e o outro que agora eu esqueci o nome. Gente, que engraçado, porque em vários dos nossos programas a gente já debochou desse canal, assim. Sempre. E é um canal que vem falar de diversidade, representatividade, mas quando a gente vai ver, não tá aplicando nada disso. Exatamente. A nossa grandíssima atriz aí já fez papel de praticamente todas as etnias. Uma grande atriz. Qual é a nossa escala de Johansson? É a nossa escala de Johansson brasileira, com certeza. Total. Nossa, não, e estavam rolando os comentários que vai rolar um James Bond negro, né? Aí tava até rolando comentário na internet. Ninguém mostra isso pra Scarlett Johansson, que daqui a pouco é ela que vai querer fazer. Que bosta. Exatamente, é uma preocupação. E aí, eu acho que isso aí foi uma tomada de consciência de como o que está acontecendo no Brasil para colocarem brancos em lugares de japoneses, de onde está o nosso lugar dentro da grande mídia e ponto de representatividade. E a partir disso eu conheci o pessoal da militância asiática, do Perigo Amarelo, da plataforma Lotus, de feminismo asiático, Sim. do Asiáticos pela Diversidade. E aí o que eu entrei nos grupos de discussão que existem no Facebook, a gente acaba percebendo como o universo é muito maior, não é só sobre representatividade. E esse era um ponto, como a militância era muito nova, existia uma preocupação muito grande de como a gente poderia trazer essas questões para as outras pessoas, porque estava tudo muito fechado dentro dos grupos de discussão. Aí existiam, às vezes, alguns momentos onde a gente ia denunciar algum tipo de preconceito na internet, no Facebook, e que acabava não trazendo os resultados esperados, né? Acabava, na verdade, contribuindo para essa pessoa ter mais visibilidade, ou então o debate que acabava surgindo não se aprofundava a nível de conhecimento da pessoa entender por que aquilo lá estava errado. Então, um dos meus pontos foi justamente entender
onde que a gente surgiu aí enquanto militância e o que poderia ser feito para denunciar esse tipo de expressões e de preconceito ou mesmo os estereótipos que existem. Então eu vi que a questão era realmente muito mais funda do que daria para abordar num projeto de conclusão de curso, mas o meu objetivo era justamente dar esse choque aí para as pessoas e dar um pouco de voz para a gente enquanto asiáticos brasileiros, né? Pensar muito mais em termos de construir um conhecimento para partir para algo propositivo e não ter só uma reação, algo reativo, né? Exatamente. Esperar algo acontecer, agora vamos se mobilizar. Algo acontecer, vamos se mobilizar, né? Mas exatamente. Uma reflexão mesmo. Aí tô até aqui com um dos quadros abertos e acho que a gente pode falar de alguns. Quando você diz japa, você ignora que eu tenho um nome. Gente, tem uma música muito específica que ficava na minha cabeça, que era a música do Tchan. Quando eu era criança, tinha uma música do Tchan. Eu odiava muito essa música. Meu Deus do céu, como eu era uma criança que odiava essa música. Porque eu escutava ela o tempo todo e as pessoas ficavam cantando ela pra mim. Eu não escutava ela na rua, sabe? Tipo, as pessoas, elas sentiam muito no direito de cantar ela pra mim. Tanto no me chamar de japa e tal. O meu irmão na escola tem 6 Leonardos. Não, meu irmão Leonardo. Na sala dele. E ele é o japa. Ele não tem, sabe? Ele é o japa. E a gente nem é tão japonês, assim, aparentemente tão japonês. Então, tipo, acho que todo mundo que tem qualquer ascendência asiática... Esse que é um dos grandes problemas desse. Qualquer ascendência asiática. Você ser... Que as pessoas também esquecem que a Ásia não é só Coreia, China e Japão também, sabe, não é só gente? o leste asiático. Sabe? Galera, tem uma Ásia gigante aí. É um continente imenso. Então, tipo, esse negócio de dar essa homogeneização é um problema, acho que não só aqui no Brasil, né? Acho que todo lugar, assim, então você sempre vai ser o japonês e tal. Não sempre. Esperamos que isso mude, né? Pra isso que estamos aqui, mas sempre acontece, assim. Apagamento dos outros países e da sua própria identidade, assim, como pessoa individual. E, de novo, você traz uma questão de qual minoria, modelo que você quer, né? Justamente isso. É o japa. Sim. Porque o China, não. O China é o ruim, o Taiwan não é o que come cachorro, come barata. É foda isso. Esse do japa é uma questão bem emblemática, assim, de como a gente trabalha, como os estereótipos são trabalhados aqui no Brasil. Porque quando te chamam de japa, além de te negarem uma identidade, ou negarem a identidade ou existência de outros países asiáticos ou outros imigrantes, descendentes que sejam, eles te colocam no mesmo grupo, numa mesma caixinha, onde aquelas características que as pessoas têm sobre japoneses ou descendentes de japoneses estão ali. Então, tipo, te colocam na caixinha da minoria modelo, te colocam na caixinha de o japa inteligente da matemática, ou a pessoa super dedicada, que não tem uma vida, que... não tem amigos. Quando te chamam de japa, não estão só te negando uma identidade. Estão te colocando todas as características daquele estereótipo que a pessoa tem. Eu acho bem emblemático como eu sempre odiei ser chamado de japa, porque eu sempre quis ser o contrário do meu estereótipo. Eu odiava que as pessoas desvalorizassem os meus esforços em detrimento do que elas pensavam que a minha identidade desse de superior, sei lá, meus conhecimentos em matemática, por exemplo. Ou então, não sei, eu acho que, assim, esse do japa me bateu tão forte, e quando minha mãe viu o meu trabalho, a primeira coisa que ela falou pra mim foi que tu me odiava ser chamada de japa. Porque a gente não faz parte desses estereótipos de japoneses. A gente não é só mais uma existência que a pessoa pode chamar aí na rua, ei japa, ou chamar ali na balada, ou japa. Porque é o que as pessoas fazem quando chamam de japa. Como a discussão não é fácil, e quando falam, mas tem um amigo ali e ele aceita ser chamado de japa. Aí é um ponto que faz pensar, porque sim, a gente tem pessoas que gostam de ser chamadas de japa, ou não se importam com isso, ou nunca pensaram para refletir como isso pode ser um prejuízo, prejudicial, né? Um problema muito grande. E aí eu lembro quando compartilharam o meu TCC no Facebook, uma das pessoas que compartilhou, ele escreveu justamente sobre o japa, que enquanto a gente sabe que algumas pessoas estão chamando a gente de carinho, por carinho, ou Maria Carinhosa,
carinhosa, por exemplo, 9 em cada 10, vai ter aquela uma pessoa que vai estar chamando de japa pra realmente ofender. Ou pra te colocar nessa caixinha de estereótipo. Então, quando você acaba validando essa maneira carinhosamente, você acaba no final validando também que essa outra pessoa te chame de japa. Então, é um problema muito grande quando algumas pessoas aceitam, sabe? Caralho, eu tô aqui pensando, calma aí, eu vou continuar o programa, mas eu tô refletindo ainda sobre isso, sobre que... Eu tô trazendo questões muito profundas aqui. De como esse suposto elogio acaba abrindo uma permissividade pra algo maldoso surgir, assim. Sim. Porra, a se pensar. Me faz pensar. Tem um outro aqui, quando você diz abre o olho japonês, você está sendo racista. Essa piadinha não tem a menor graça, que tem muito a ver com o que vocês já falaram sobre a questão, como o olho é um fator muito marcador dessa identidade asiática, né? Gente, isso é muito engraçado, porque eu ouvi isso semana passada. Sério? De uma menina que... É pra ofender. Quando você é adulto, as pessoas, elas não fazem tanto mais, assim, acho que esse também de... Óbvio que existe muito adulto babaca, tá? Mas você ser o japa ou abrir o olho japonês é muito de gente nova, assim. Pelo menos no ciclo que eu costumo transitar. É porque a escola é um ambiente muito... A escola foi difícil. A escola... Gente, eu acho bizarro. Primeiro aquelas pessoas que ficam falando que querem voltar muito pra escola, Exatamente, não tenho saudades nenhuma. Deixa aquilo no passado. Nem eu. Isso. Gente, que ensino fundamental e ensino médio vocês tiveram? Porque eu não tenho vontade de nenhuma. Eu também não tenho nenhuma. Eu também não tenho nenhum, gente. Primeiro que você é gay. Isso também. Esse foi um dos fatores que eu vivia morrendo de medo de levar porrada na escola. Segundo que todo mundo tá pensando em meritocracia ali. É um ambiente tóxico. A escola foi um ambiente muito tóxico pra mim. Então, tipo, velho, eu não quero voltar pra escola. Mas isso foi muito bizarro, porque foi uma menina que eu convivi durante muito tempo, mas eu não faço parte da militância, né? Nem um aspecto. Não falo sobre, entendo algumas coisas, mas de vivenciar, assim, não tô dentro. E eu evito até ir em lugares que apenas japoneses vão, sabe? Eu sou essa pessoa. Eu entendo quando você falou, nossa, eu era muito do contra. Gente, eu acho que eu tenho isso até hoje. Eu nasci no dia 3 de março, né? Que é o dia das meninas no Japão. E a minha ela sempre ficava me vestindo de kimono. E eu ficava, meu Deus, isso não tá acontecendo. É o meu aniversário, eu quero fazer o que eu quiser. E não é estar dentro de um kimono pra tirar foto, porque é dia das meninas. Além de ser meu aniversário. Bah, sua avó, né? Da minha Bah. Bah é minha avó. Esqueci. Eu esqueço que às vezes as pessoas não têm o mesmo apelido carinhoso. Mas tem muito isso mesmo, da gente negar a nossa própria identidade porque a gente não quer pertencer a determinado grupo. É foda. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa parte. Quando você tá sendo conivente, porque eu também, eu fico muito incomodada quando ficam me chamando de japa, mas eu não fico brigando não fico gastando saliva com gente que não vai entender, essa pessoa não vai entender. E eu me senti na mesma... Eu nunca sei o que falar pras pessoas, na verdade, tipo, principalmente pessoas adultas, sabe? Me falando pra eu abrir meu olho, eu realmente fico muito sem reação, eu fico, velho. E é uma pessoa que eu tive uma convivência na vida, e são sempre as mesmas piadas e tal, e eu fico tão desconfortável, mas eu também não... Eu só sorrio e aceno, sabe? Mas eu entendo que é muito importante você ter uma posição quando acontece, assim, mas é complicado, porque você fica meio... de saco cheio. Tem hora que você tá de saco cheio. Não é nem de saco cheio, o que eu vou falar pra essa pessoa? De 25 anos, 23 anos. Eu vou falar que isso não é legal? Eu preciso falar isso. A pessoa acha que tá fazendo uma piada super inovadora, mas exatamente. que a gente tem 23, 26 anos de vida. Quantas vezes a gente já não ouviu esse tipo de expressão na nossa vida? Não, e ela espera uma reação sua. E a minha reação é sempre... sabe? Tipo,
Que engraçadão, hein, cara? É isso que eu fico puto quando as pessoas vêm falar, tipo, não, você tem que ser paciente, você tem que ser sempre paciente. Cara, tem hora que eu não quero ser paciente e ter que ficar explicando. Tem a questão, tipo, você tem que ser paciente, você não pode ser agressivo, que eu não vou entrar nesse ponto aqui, que eu vou falar se a pessoa quiser ser agressiva, vai ser agressiva e vai mandar, a pessoa vai tomar no cu. Ela tem esse direito, sim. Eu tô falando mais dessa questão de, não, deixa eu te explicar. Cara, tem hora que eu não tô afim de explicar, tem hora que eu só tô querendo sentar no meu bar, bebendo cerveja e não quero ouvir. Sabe, tipo, eu tava num evento e, sabe, tipo, eu só queria assistir o filme, não gente. vem tocar no meu cabelo. Ai, caralho, que porra. Tipo, você já deveria ter aprendido isso, caralho. Que as pessoas têm espaço pessoal. Mas eu nunca entrei em contato com isso, eu não sei. Cara, informação é que não falta. Ainda mais a hoje minha em dia em tempos de pergunta, internet. na moral, não é nem informação que não falta. Você nunca teve contato com outra pessoa? Desde quando a outra pessoa fica invadindo seu espaço pessoal? Verdade. Sabe? De tipo, velho... Só não seja babaca. Sabe? Eu acho que não é nem de a sua etnia. É de tipo, velho, você nunca teve contato com outra pessoa na vida mesmo? Quando que você achou? Sabe, quem te falou que isso era uma boa ideia, você invadir o meu espaço pessoal? Sabe? Eu acho isso muito, velho, é muito sem noção. Por isso que eu acho que eu fico tão incrédula. Não é nem de, eu tô cansada de ensinar e tal. Porque primeiro que a gente não sabe se a pessoa tá disposta a aprender. Isso. Segundo que a gente já explicou pra tanta gente que, assim, falta montar um manualzinho pra mandar aqui, pra pessoa, sabe? Uma bíblia. Toma aqui o meu panfleto de instruções como você se portar com outras pessoas, sabe? De tipo, não é nem Vocês já entraram no clima do deboche, viu? White people are crazy. Y'all hear me? Eu fico muito irritada, porque eu fico... Minha vida. Não é nem irritada, isso me coloca em situações muito desconfortáveis que eu realmente não sei como reagir, eu só fico... Eu prefiro não ter esse desgaste mental, emocional e psicológico pra absorver minha vida, viver minha vida. Eu só deixo o assunto morrer, eu fico, velho, adeus, eu preciso ir embora. Sabe? Tipo, velho, tá, whatever. Fala aí. Mas eu super entendo quando você fala que você acaba fazendo isso, você acaba silenciando as outras pessoas, que não tem nada a ver, sabe? Entendo, mas às vezes eu acho tão difícil de praticar. Assim, sabe? Pra mim é tão difícil de praticar. Até, eu acho que até é uma parada meio cultural. Eu não sou uma pessoa que fica batendo de frente com as outras. Eu só fico, whatever, faz aí o que você quiser. Espero que a vida te ensine melhor, sabe? Mas é complicado isso, assim. Aí entra uma outra questão, assim, será que eu tô sendo permissivo ou é minha personalidade? Que nem eu tenho algo que... Eu sou mais de falar. Você é a pessoa que tá lá na linha de frente. Eu tipo xingo e tal. Mas ao mesmo tempo tem aquela questão do negro barraqueiro. A mulher negra barraqueira. Que é um problema do estereótipo de vocês, né? Pois Quando o negro levanta a voz, as pessoas estão associando aquele negro... ao raivoso. Exatamente. Aí às vezes eu fico nesse dilema. A que ponto sou eu e a que ponto as pessoas estão me colocando nisso? Apesar que hoje em dia eu já desenvolvi muito mais o meu olhar e eu acho que eu sei mais identificar, mas tem momentos que eu paro e recentemente eu até entrei numa situação que foi um caso aí na internet que se eu falar de uma determinada forma nessa situação, eu sei que as pessoas vão me colocar no negro raivoso e por mais que eu queira mandar essas pessoas se fuderem, eu não posso. Mas a questão é que você não deve satisfação para essas pessoas. Isso que é foda. Você não deve satisfação para essas pessoas. Elas estão erradas, tem que pôr elas no lugar delas. Se você quiser pôr elas no lugar delas. Se não quiser, leva a sua vida. Assim, não que isso seja ideal, mas a gente pensa primeiro na nossa pessoa enquanto mental, psicologicamente, emocionalmente falando, né? Porque todas essas situações de preconceito são situações muito desgastantes. Não tem uma situação que a gente passe que seja uma situação, beleza, você falou isso, ok, levei pra minha vida. Vou embora. É muito raro isso. Porque as pessoas estão começando ali do zero também. Então, e estão começando do zero já com algumas pré-definições, alguns conceitos na cabeça. Sim. Que é muito difícil de desconstruir. É muito difícil de descolonizar esse tipo de pensamento. É geracional, uma construção colonizadora, colonizante, geracional, assim. E
E não vai achar que vai ser do dia pra noite que isso vai se resolver. Não vai, galera. Assim, são processos e tal. Então deixa eu comentar sobre o que você tinha falado sobre o abre o olho japonês, porque esse foi o tema o tema da minha campanha, do meu projeto como um todo, porque eu achei essa uma das mais emblemáticas expressões que são dirigidas pra gente, porque quando falam pra gente abrir o nosso olho, na verdade é uma situação ali de ofensa e uma situação onde querem que a gente preste mais atenção em alguma coisa, ou querem que a gente foque em alguma coisa, ou querem tirar sarro de uma situação que a gente fez alguma coisa errada, alguma coisa nesse sentido de iluminar as nossas vidas com essa expressão, como se fizesse tudo isso, né? E aí a minha ideia era justamente de devolver esse tipo de expressão para as pessoas. Então, o olho, que é nosso marcador racial, assim, entre aspas, nosso signo, nosso símbolo que identifica os asiáticos brasileiros ou os asiáticos e descendentes que sejam aqui no Brasil, é o nosso olho, porque as pessoas batem na nossa cara, veem o olho e falam, você é asiático. Então, o meu ponto era justamente de devolver esse tipo de expressão para as pessoas. Então, se você falar isso para mim como uma ofensa, eu quero devolver isso para você, de abre o olho você, porque olha o que você está falando para mim. Isso pegou tão pesado, assim, tão forte comigo, que eu criei justamente o projeto em cima dessa entre aspas, dessa marca, né, desse conceito de vamos abrir os olhos para as expressões e preconceitos que vocês estão verborrejando por aí, então. Quando você tocou no ponto que foi como foi a construção do seu TCC, desse seu início, desse TCC, queria também que você falasse dos conflitos que gerou esse seu TCC, que eu acho que é importante. Que até comentei no programa em que me participou, que nem sempre quando esses grupos racializados se encontram, vai ser um choque, digamos, salutar, um choque pacífico, né? A gente vai gerar os conflitos, por mais que a gente tente trazer a solidariedade antirracista. Quando eu joguei o projeto nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, a gente teve então muitas críticas. Assim, eu acho que a grande maioria das pessoas elogiou o projeto, trouxe a própria vivência para reafirmar sobre o que a gente estava, sobre o que estava sendo falado. E aí, quando algumas pessoas assim queriam ofender esse tipo de projeto, o máximo que às vezes a gente encontrava era tipo, isso é mimimi. Então, as pessoas não vinham com um argumento, com uma lógica de isso, na verdade não é. Aí a gente abre parênteses, a gente tem a questão de que o movimento negro está muito mais à frente da gente nessa questão de consciência racial, até mesmo em termos de projetos que são feitos, projetos antirracistas, e até mesmo a própria experiência, a própria história coloca não tem nem como comparar, é o que a gente fala para as outras pessoas. Isso não é uma comparação que se faça. Qualquer comparação que você vai fazer, né? Tipo, é uma falsa simetria. Existem vivências que podem ser um pouco mais turbulentas dentro da questão asiática brasileira, mas nada se compara aí com 500 anos de escravidão, com pouco menos de 130 anos de tentativa de reparação histórica. Então, a gente não foram embates que a gente teve, mas a gente teve comentários aí em relação que foram trazidos do movimento negro em relação à questão do preconceito racial anti-asiático. Eu acho que por ser um projeto que tocava nesse assunto, assim, entre aspas, eu não diria que é pioneiro, mas que trouxe grande visibilidade para a militância asiática, isso veio com uma maneira um pouco mais forte do que talvez tivesse vindo em algumas outras questões. Então, a gente teve um pouco disso. Sim, acho que talvez tenha sido uma reação, assim... Eu acho que foi até mesmo pelo uso do termo racismo e racista. Então, é o que a Kemi tinha comentado no podcast anterior, que a gente não sabe muito bem qual seria exatamente o termo mais correto para definir o que os asiáticos brasileiros, os asiáticos sofrem aqui no Brasil. A Kemi coloca como se fosse uma xenofobia. São expressões, assim, do preconceito, sim. E aí, assim, no meu TCC eu abordo por que teve o uso dessa palavra de maneira mais acadêmica, mais científica, mas aí eu entendo que quando a gente leva isso para a sociedade,
não é a mesma visão que as pessoas têm, né? Sim, é que nem quando a gente fala de holocausto, a gente associa automaticamente aos judeus, né? Aí a gente tem uma palavra que é a ma'afa, que é uma palavra sawali, que é justamente para designar o que os negros passaram no processo de colonização, que assim, a grosso modo a tradução seria o grande cataclisma ou o holocausto negro, mas a gente não gosta de usar justamente o holocausto porque já tem uma associação direta. Sim. Já vem na cabeça a formulação das pessoas, assim. Mas eu acho que muito dessa reação pode ter sido, a gente tá aqui tanto tempo falando e agora surgiram os asiáticos brasileiros pra falar também. Mas não é uma questão de que a gente tava tentando equiparar as vivências ou o preconceito de que cada um tava sofrendo, mas de pontuar que existe esse tipo de preconceito. Não só, assim, não para colocar dentro do mesmo guarda-chuva de racismo. Sim. Mas trazer algumas questões que existiam para nossa comunidade aí na vivência brasileira, né? Em certos momentos eu acho que é necessário ter essa união quando a gente quer combater certos retrocedimentos sociais, mas a gente tem que entender que em certos momentos, na hora de fazer política pública, na hora de se fazer proposições, a gente tem que entender que cada grupo é um grupo. E isso que me irrita também, quando às vezes querem colocar tudo num bloco só. As minorias, tipo, quando a gente quer unir forças, faz sentido, mas quando é para construir algo propositivo, vamos escrever um projeto de lei. A gente tem que entender, cara, são relações estruturais diferentes ali, locos sociais diferentes, que não dá pra vocês colocar tudo no mesmo local, assim. Exatamente. Até mesmo quando a gente pensa na minoria modelo, na questão da minoria modelo, não tem como a gente equiparar o que os asiáticos sofreram com o que os negros sofrem ainda hoje. Porque a própria ascensão econômica e social dos asiáticos tem um pouco ali de ter pisado nos negros para ter subido. Então é um tipo de solidariedade que é uma via de mão única, assim, da militância asiática para com a militância negra. Não é algo que a gente espera ou uma reciprocidade, ainda mais entendendo toda essa questão histórico-social e política, né? Tem até E exatamente, não é aquilo lá das políticas públicas. A gente não fez esse tipo de projeto, a gente não existe enquanto militância asiática para ter políticas públicas de cotas ou políticas públicas de... Como se fosse benefício... não é sobre isso, né? Não é tipo, sobre velho, isso. Não é sobre isso. E quanto pra negros... E as pessoas confundem achando que é sobre isso, mas não é sobre isso. Exato. Tem uma frase que eu já vi que era: o perigo amarelo apoia a Pantera Negra, assim, achei bem legal, assim. Tem um outro que eu queria discutir, que é ainda do seu TCC, quando você diz, mas você é japonês, coreano ou chinês? Não, eu sou brasileiro e nasci e morei aqui a minha vida toda. Porque ainda somos tratados como estrangeiros, que tem tudo a ver com o que vocês já falaram dessa construção da identidade, né? Eu sou brasileiro, eu sou asiático, assim, eu sou os dois, o que foi? Se você é mestiço, tipo, eu sou a mestiça também. Não, e ser mestiço é muito louco, porque todo mundo pergunta qual é a sua outra metade. Gente, a minha outra metade é brasileira de verdade, sabe? Eu tenho sei lá quanto tempo que a família do meu pai tá aqui, sei lá quantas etnias estão lá dentro. Deve ter até outros asiáticos, eu não sei. Então... E é interessante como a gente pensa, o meu outro lado é brasileiro de verdade, você fala de verdade. Eu tenho que... Como se o seu outro lado não fosse tão brasileiro quanto. Exatamente. É muito... Ai, velho, essa coisa de ficar perguntando assim, de onde você é e tal, e você ter que se reafirmar toda vida que você é brasileiro, é complicado, velho. É porque é cansativo. Eu acho que entra naquele negócio também de ser bem repetitivo.
Quantas vezes na semana alguém não te pergunta isso, sabe? Tipo, gente, eu falo português fluente, a minha... Eu não falo nem a língua dos meus pais, dos meus avós. Exatamente, sabe? Tipo, o quê? Que pergunta é essa? Essa reafirmação o tempo todo de que você é brasileiro, ela é uma reafirmação, tipo, velho... Ai, é complicado porque, gente, imigrante também é uma palavra meio... Aqui no Brasil, pelo menos, assim, não sei, pelo menos também dos asiáticos, né? Eles vieram... Ai, véi, sabe, não é como se... porque hoje o que associam a imigrantes somos nós que não estamos dentro da normalidade, da normatividade de brasilidade. E aí, se você para pra pensar na história do Brasil, os italianos, os alemães são tão imigrantes quanto os japoneses foram há 130 anos atrás. Sim, exatamente. E eles não têm que ficar se reafirmando. E também entra naquele negócio, né, de você sentir... eu ia falar sentir especial, mas não é bem isso. É de você ter um orgulho, de você ter uma etnia completamente... diferente, aparentemente, do seu país de origem, sabe? Tipo, eu sou italiano, aí tem lá aquela pessoa super branca, italiana bem parecida, assim mesmo. De tipo, velho, eu acho que tem os dois lados das pessoas que gostam muito de se reafirmarem estrangeiras, imigrantes, e tem as pessoas que, pelo menos eu faço parte dela, de que eu sou brasileira, sabe? Sempre morei aqui, nunca morei fora, e não tenho muita vontade de morar no Japão, gosto de lá parecer um lugar legal pra visitar, mas eu moro no Brasil, minha família inteira tá aqui, gente, sei lá quantas gerações a gente tá aqui, então, tipo, quando é que eu vou ser mesmo brasileira? Será que meus filhos vão ser brasileiros? Porque se eu não casar com japonês, eles não vão ser parecidos. E entra até num negócio meio de... Isso já até passou pela minha cabeça, assim. Se eu não casar com um descendente oriental, meu nome é composto, né? É Luísa Midori. Eu vou colocar o nome composto de outro estrangeiro ou não? Porque não vai fazer sentido mais pra ele. Sabe? É muito... Caralho, é mesmo. Isso dos nomes é muito emblemático. Ainda mais porque na questão da comunidade japonesa, de que eu tenho conhecimento, o nome era uma maneira que os nossos avós, as primeiras gerações que imigraram para o Brasil, da esperança de que seus filhos se adaptassem à vida brasileira. Por isso que quando a gente pensa aí nos filhos dos imigrantes japoneses, muitos deles têm nomes que são parecidos com nomes brasileiros. Alice, Maria, Ana, a gente tem muitos nomes assim. E aí acaba não perpetuando, às vezes, um nome asiático. Eu acho que aí a gente tem um gap de gerações, porque tem muita gente da nossa geração, da terceira, quarta e quinta gerações que acabam carregando o nome brasileiro e o nome japonês. Mas se a gente olha aí pra trás, na segunda geração de imigrantes, a gente tem muitos pais, tios que não carregam o nome japonês, justamente por causa do período da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha um problema de associação aos japoneses dentro do contexto brasileiro. Isso também bate em cima dos italianos e alemães, né? Eles tiveram que trocar o nome de farmácias, os sobrenomes. Então a gente teve aí esse embate político que acabou afetando como a gente carrega os nossos nomes para as próximas gerações. Eu tô achando engraçado você falar isso porque a minha avó, ela foi uma das poucas filhas da minha bisavó que nasceram aqui no Brasil. E quando a minha avó ela foi registrada em 800, brinca. Não, no interior de São Paulo. Mas, na verdade, ela nasceu em Aliança, aqui também no interior de São Paulo, mas... Anyway. E o nome da minha avó é Alzira, o nome dela é só Alzira Toratani. Ela não tem nome japonês. E é uma coisa muito engraçada, é que a minha avó, ela tá muito ativa na comunidade japonesa, desde sempre. Sempre, 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 da vida inteira dela. Principalmente aqui em Brasília. E lá... onde elas se encontram, né? As velhinhas japonesas e os velhinhos japoneses se encontram. O nome dela é Miyoko. Ela ganhou um nome. E a gente sempre fala que, na verdade, o casal,
a minha avó e o meu avô, eles não existem, porque quando o meu avô nasceu no Japão mesmo, então ele não tem nome brasileiro, não tinha. E quando ele veio pro Brasil, chamavam ele de Armando. Então, tipo, é o casal que não existe, é o Armando e a Miyoko, que ninguém sabe quem eles são, sabe? Porque eles não realmente são, eles deram outros nomes pras pessoas que estão vivendo aqui, sabe? Tipo, do meu avô foi um nome brasileiro, mas da minha avó, ninguém conhece ela como Alzira. Ela não se identifica muito como Alzira. Foi só uma tentativa de proximidade. E principalmente porque o pai dela, ele não acreditava que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra. Caralho. Então era muito... ele era esse japonês. Pessoas, tinha. Tem até o livro Corações Sujos que fala justamente sobre esse grupo, esse embate entre os grupos japoneses que acreditavam que o Japão não tinha perdido a guerra e os que já aceitaram, entendeu? Então tem um filme e um livro sobre isso. E um grupo político muito forte sobre isso. É muito louco. Então, ele fazia parte desse grupo, só que a minha avó já tinha aceitado, né? Que minha bisavó já tinha aceitado. E eu acho que minha avó, depois dela nasceram ainda 3 filhos, todos eles têm só nome brasileiro. E são nomes que nem eles sabiam o que significava. Era o nome da vizinha, da filha da vizinha, que eles colocaram igual. Porque eles também não tinham conhecimento de nomes tipicamente brasileiros. De Maria, João... Alzira, da minha avó, sabe? Então eu achei muito engraçado quando você falou isso. Porque a minha avó não se identifica como Alzira. Pra ela o nome dela é Miyoko, e sempre foi. Caralho, como a questão do nome é importante. Até mesmo nos negros. Sim. Porque vocês foram negados os nomes de vocês, os sobrenomes de vocês quando colonizaram a existência. O sobrenome é o sobrenome do colonizador. Exatamente. Então a gente perdeu essa referência da onde a gente veio, que muitas vezes pode ser resgatado através do nome. Exatamente. Foi apagado. Um ponto que eu também queria colocar, que vocês já tocaram em alguns momentos, é sobre essa tradição. A tradição que a identidade asiática é muito relacionada com a tradição. E estando em diáspora... Pode falar primeiro, isso aí. Estando em diáspora, como é que ocorre e como é que se dá a relação da diáspora numa modernidade e uma, talvez, negação dessa tradição, mas ao mesmo tempo que você tem que abraçá-la? Como é que vocês pensam que isso ocorre? Pode ser... Eu acho que essa questão da tradição é um pouco complicada também, porque na minha família a gente não tem as tradições japonesas super enraizadas. O máximo que a gente tem é... Assim, meus pais são muito, muito, muito brasileiros. Até entrando em paralelo aí com o que eu acabei de falando sobre tudo. Tipo, acabei de negar tudo que eu acabei de falar aqui. Mas a gente não tem tanta tradição. E eu, pessoalmente, o que eu encontro na tradição, quando eu olho assim, para as questões de ancestralidade, sobre as raízes culturais, étnico-culturais, é um resgate da minha história. Então, quando eu penso na tradição, eu estou resgatando ali as minhas origens, estou resgatando a minha memória enquanto indivíduo racial. Então, estou resgatando um pouco do que aquela cultura talvez signifique para mim, em termos pessoais mesmo, pessoais, afetivos e emocionais. Acho que muitas pessoas encontram na tradição, na cultura, uma maneira de se aproximar um pouco das suas origens enquanto pessoas, né? Do que se é, talvez. Sim. Que talvez... Coisas que você percebe em si, que quando você vai lá atrás, por mais que no presente tenha se perdido isso, quando você faz esse resgate, você talvez perceba... Sim, e faz muito sentido, até mesmo de como alguns costumes e hábitos que existem nas nossas famílias vieram, na verdade, de tradições antigas, talvez do budismo, talvez do confucionismo. Acho que o confucionismo é uma das filosofias assim, mais presentes nas famílias
de origem asiática aqui no Brasil, assim, pelo menos do leste asiático, japoneses, taiwaneses, chineses, porque quando a gente pensa naquele estereótipo, quando o outro brasileiro pensa numa família japonesa, ele tem toda uma imagem formada de como é diferente uma família japonesa de imigrantes japoneses aqui no Brasil de uma família tipicamente brasileira. Eu acho que, e até mesmo nós mesmos a gente coloca isso como diferente, porque nossa família, muitas das desculpas que eu acabava levando na infância, na adolescência, eu falava que, não, mas lá em casa é assim. A gente não conversa, porque família de asiático é assim. Tem muitos pontos Tem muitos pontos aí que a nossa cultura tá tão enraizada que afeta o nosso relacionamento social, intrafamiliar e extra-sociedade, assim. Sobre tradição, assim, eu convivo bem mais com a família da minha mãe, que é oriental mesmo, assim, mas tradição mesmo de... Eu acho que a gente não tem muito também mesmo. Mas você ainda faz parte do Nipo. Eu nunca fiz parte da Nipo. Ainda sorte sua. Eu não faço parte do Nipo. A Nipo é o clube de associação de japoneses. Aqui em Brasília. Um clube de regatas. Gente, eu não sei o que a minha mãe paga. Eu sempre falo, você fica pagando essa anuidade e ninguém vai lá. Porque eu sempre me senti muito desconfortável lá, na verdade. Quem frequenta mesmo, que é amigo, são os meus primos. E são os filhos da minha tia, são os meus outros, sabe? Não sou eu e nem meu irmão. Eu pelo menos, eu sempre tentei negar muito. A minha mãe me colocou no Nihongaku. Gente, Nihongaku é escola de japoneses. Da língua mesmo, aqui no Brasil, no geral, né? Mas... digamos, oficial do governo japonês? É tipo, uma tradução literal de Nihongaku escola japonesa. Escola de língua japonesa. De língua japonesa. E eu fui pro Nihongaku novíssima, mas eu queria tanto não estar lá. Primeiro que era no sábado, de 2 às 4. E eu, sabe, as festinhas de criança, eu nunca podia ir. Porque eu sempre tava no Nihongaku. Então era muito chato. E eu neguei tanto que eu não lembro nada hoje. Nada. Eu acho que eu sei o hiragana, o katakana, assim, se pá, assim, sabe? E eu achei muito interessante você fazendo na UNB de novo, né? Uma outra graduação e eu só fico... Eu fiquei só passando na minha cabeça, Jesus Cristo, o trauma foi tão grande. Eu queria tanto não fazer parte daquelas pessoas, daquele grupo, daquela seita lá, que, gente, é tipo a Mary Kay. Eu aceito a Mary Kay. Então, tipo, que eu tentava ter o mínimo de amigo japonês, asiático possível. Não, até hoje eu não tenho muitos. Eu sempre quis estar muito fora. Ter uma visão muito fora, porque eu nunca me senti lá dentro. Mesmo quando eu tava lá dentro, mesmo quando eu tentei, sabe? Eu tentei, mas eu não consegui me sentir lá dentro, então eu só falei, é isso aí, vida que segue. Mas eu tenho outros primos mestiços também, e que eles se dão super bem, sabe? Ir pro Nipo, ir pro Bunkyo, e ele sai bastante com os amigos japoneses dele e tal, e eu não. O meu primo, que a gente cresceu junto mesmo, a gente almoça todo dia no mesmo lugar, tomamos rumos completamente diferentes. Todos os amigos dele, ele tinha pouquíssimos amigos na escola, escola normal, pouquíssimos, e eu preferia ter mais amigos brasileiros do que amigos japoneses mesmo, porque... Eu acho que é uma questão... É muito complicado, assim. Eu realmente tentei negar o máximo possível. E existe também um estereótipo em cima de grupinhos na escola formados só por você japoneses. Só pode ser amigo deles, cara. Exatamente. É tipo nos Estados Unidos, sabe? É como se fosse exatamente uma mini gangue ali de japoneses que são os CDFs de matemática, são... E se você não faz parte, você é... dos Nossa. estereótipos. É a conjunção dos estereótipos. Eu não sei onde você estudou, mas eu que estudei em São Paulo, que tem uma grande colônia de imigrantes e descendentes, sempre tinha nas escolas os grupinhos de japoneses formados. E eu nunca quis estar neles justamente por causa desses estereótipos que todas as pessoas colocavam, depositavam nessas pessoas. Tipo, japonês só anda com japonês? Ou esses japoneses são todos... primos. São todos primos. O que não falavam desses grupinhos, nossa senhora.
Não, e aqui a gente já tá quebrando parte desse estereótipo, porque temos duas pessoas que não são das exatas, gente. São dois publicitários aqui. A gente não é das exatas, a gente estudou no mesmo lugar, assim, mais ou menos na mesma época, a gente não se conhecia, sabe? E tipo, tem isso, vocês não se conheciam. Não se conhecia, e eu olhei o seu TCC, o seu sobrenome é o mesmo do meu primo. E eu não conheço pessoas desse sobrenome nessa cidade. Exatamente. Tanta gente que já me perguntou, eu falei, Não faço a menor ideia, eu não sei quem é essa pessoa, só temos o mesmo sobrenome, é tipo Silva, tá? É tipo Silva. Porque o meu sobrenome é realmente o homem comum japonês, porque é exatamente tipo um Silva Souza lá no Japão. Sabe? Então, tipo, cara... Mas, e sobre tradição, assim, dentro de casa mesmo, gente... Realmente, na minha casa a gente só come gohan, é real. Gohan é arroz. É real. Não, mas é o arroz. É o arroz japonês. Não é o arroz tio João. A gente fez um episódio sobre Dia da Mulher Africana, que a gente trouxe a Maqueda, que ela falou Maafa, africanidade, afrocentricidade, vários temas da africanidade, que ela teve que explicar alguns termos de vez em quando, que tá falando isso, mulherismo africano, o que é isso, o que vocês estão falando e tal. Isso é como, vez ou outra, o Luiz em outro programa ele já teve que explicar. Gente, vocês não sabem o que é Tolkien, eu vou explicar pra vocês o que é Tolkien. Tem que rolar isso de vez em quando. Mas, tipo, isso é real. Infelizmente, estamos aí nessa tradição. E a gente realmente usa hashi pra comer no nosso dia a dia mesmo. Que droga, desculpa. Mas é real. Mas, e eu achei muito engraçado você falar de quando você vai pra escola. É porque eu acho que pra pessoas de origem asiática é um baque pra escola. É um baque pra escola. Porque primeiro que você descobre que você não é branco, você não é a maioria. Isso foi muito baque pra mim. 2 baques na escola. Um de descobrir que eu não era a maioria e outro de descobrir que eu não era branca. Porque você começa a contar sobre o seu dia a dia na sua casa e você fala... As pessoas te olham com um olhar de dúvida, falam, sobre o que você tá falando? Na minha casa não é assim. Não é assim. E você fica... Gente, não é na casa de todo mundo que é assim, sabe? E tanto de... Eu não sei se vocês levavam lanche pra escola, mas quando eu levava lanche pra escola, era sempre um evento eu abrir o meu lanche, porque era sempre muito diferente das outras crianças. E eu ficava, mãe, você podia me mandar só um chips, bolinho, Maria? Sabe? Só isso, sabe? Não, era sempre alguma coisa XYZ e eu sempre ficava, ai gente, eu sempre era excêntrica, então é muito difícil ir pra escola. E até de relação, como a relação pessoal de amizade e tal, construir laços no Japão é muito diferente do Brasil. Quando você você vai pra escola, você também tem esse baque. Eu, por exemplo, quase nunca dou beijinho no rosto. Mas é cultural, sabe? E foi muito, muito louco pra eu entender que isso era cultural. E que aqui no Brasil é super comum pegar nas pessoas. Apesar do meu pai ser brasileiro, eu não era uma criança... Primeiro que eu não... Isso, além de ser cultural, é meu. Eu não gosto de gente pegando em mim, sabe? E é cultural. Minha mãe não ficava pegando em mim o tempo todo. A relação de afeto é muito diferente dentro de uma casa asiático-brasileira e dentro de uma casa que é tipicamente brasileira mesmo. É muito diferente. E a escola pra mim foi assim... É um choque. Aliás, esse brasileiro, que na verdade a gente fala brasileiro, que na verdade é um padrão branco. É o carioca, né? A gente tem que lembrar Sim. que é um padrão branco, que esse local do universal pertence a um branco. É que nem o Santa Carioca na Globo. O Brasil inteiro fala igual os cariocas. E tipo, gente, não é bem assim. O Brasil não é só isso, assim. E até quando você vai... Eu tive a oportunidade de viajar pra fora algumas vezes. E quando você vai pra fora... As pessoas ficam, mas você é brasileira? Sim, gente, no Brasil... Nossa, toda vez que me perguntavam isso, eu entrava sobre a história como o Brasil é um dos países que tem mais imigrantes japoneses do mundo fora do Japão. Como que eles vieram parar no Brasil? O que eles estavam fazendo no Brasil? Não sei. Porque você tem que explicar tudo, porque as pessoas... Não, você tem que ficar reivindicando a sua brasilidade até mesmo lá fora, assim, é uma questão bem emblemática. Sabe, você ir pra fora e as pessoas, mas você é brasileira? Você samba?
Não, gente, não sou. E eu realmente, eu sou assim mesmo. Eu fui concedida no Brasil. Sabe? Então, tipo, gente, é muito. Você passa por cada situação desconfortável, velho. Que é complicado aí viver assim. Concluindo esse papo maravilhoso. Queria continuar muito mais, gente. Mas a gente tem que finalizar, né? Vamos pro bloco de contatos. E se você quiser enviar sugestões, elogios e crítica, mande para o nosso e-mail, contato.depoisdas19@gmail.com. Nos procure nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Depois das 19, lembrando sempre que o 19 é em numeral. E agora vamos deixar nossos convidados se despedirem. Luísa? Gente, vocês podem me encontrar, sei lá, no Instagram, que é @Luísa_. Luísa com S. Luísa_ Midori, M-I-D-O-R-I. Gente, escreve do jeito que se fala. Sabe? E é isso aí. Eu acho que se vocês tiverem qualquer dúvida, não sei se eu vou responder, porque como eu disse no início do podcast, eu não faço parte da militância, então, mas se quiser ir ver umas fotos de comida, foto do meu cachorro e bater um papo, tamo aí. Choso? Bom, se quiserem me procurar depois para conversar mais ou qualquer coisa também, meu Twitter, meu Instagram é @preguiçoso, de preguiçoso, PREGUICHOZO, Choso meu nome, CHOZO. Então podem me procurar por lá, e aí eu sempre deixo também o contato aí, as redes sociais que fazem parte da militância asiática, né? Então, se você se interessa por esse assunto, tem interesse em se aprofundar mais ou queira conversar com as pessoas que estão verdadeiramente à frente da militância, então procura o Perigo Amarelo no Facebook, a plataforma Lotus também no Facebook, e o Asiáticos pela Diversidade, que traz questões LGBTs. A Lotus traz sobre o feminismo, e aí a gente tem, eles têm também, né, porque a gente não faz parte da linha de frente, eles têm o blog Outra Coluna, onde tem textos onde abarca com mais profundidade todos esses pontos. Muito bom. O seu TCC já está disponível, público, para quem quiser? Sim, quem quiser procurar meu TCC é só digitar no Google TCC, racismo anti-asiático, que encontra. Tem na biblioteca digital da UNB também. É só procurar pelo meu nome ou por esses termos que você acaba encontrando. Legal, legal. E aliás, teve mais um ponto contextual aqui no nosso programa, que a Luísa também é podcaster, que a gente não mencionou isso, que é mais um detalhe. O TCC dela foi sobre o podcast, né, Luísa? Quer falar um rapidinho? Ai, gente, manda jobs, eu também fiz podcast. O meu TCC foi sobre celebridades. Na verdade, não celebridades, foi sobre microcelebridades, tipo, então eu desenvolvi um programa pra falar sobre isso, mas eu ainda não disponibilizei ele online, falha minha aí. O nome dele é Soda Pop. Se um dia eu disponibilizar, vocês vão encontrar por esse nome, porque fui bem cuidadosa em escolher o nome, de não ter nenhum podcast chamado Soda Pop. Mas o meu memorial, igual do Choso, também tá disponível já na biblioteca digital. Foi muito legal fazer, ter essa experiência de entrevistar pessoas, ter contato com produtores. Difícil isso, mas enfim, gente, podcast é bem mais simples do que vocês imaginam. Assim, é uma mídia muito acessível mesmo, muito acessível. Você pode fazer com qualquer equipamento, sabe? Então, é uma mídia muito interessante. Sobre isso, vocês podem me perguntar. Isso aí eu sei responder. Então, tipo, foi muito legal e eu tô muito feliz de ter participado, apesar de não sermos amigos já de longa data. Esse programa é tipo nepotismo, porque eu já trouxe meu namorado, tô trazendo minha amiga. Muitas pessoas da FAC também. Muitas pessoas da FAC. Já vi os nomezinhos aqui. Exato.
Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, muito obrigado. Obrigada.